E aí pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, certo? Vamos começar aqui o nosso próximo conteúdo, certo? Estamos vendo sobre as funções oxigenadas, certo? Lembrando que funções oxigenadas na química orgânica é toda função que contém pelo menos um oxigênio na minha estrutura. Se eu tiver pelo menos um oxigênio na minha estrutura, eu já tenho uma função classificada como função oxigenada, certo? Então tá. Só relembrando, as funções oxigenadas são álcoois, que nós já vimos, fenóis, que nós também já vimos. Vamos ver hoje aldeídos e ainda falta ácidos carboxílicos, éter, éster, cetona. Certo? Então faltam estes quatro famílias, esses quatro grupos de compostos orgânicos para nós vermos, para terminarmos os compostos de funções oxigenadas e adentrarmos as funções nitrogenadas, certo? Então, ok, vamos lá. Funções, as funções oxigenadas aldeídos, elas vão possuir uma cadeia parecida com isso aqui, ó, certo? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre os aldeídos, onde eles são encontrados. Vamos falar sobre as propriedades físicas, né, como a gente está vendo, as propriedades físicas. E também vamos falar sobre... E também vamos ver as nomenclaturas, tá bom? Dos aldeídos. Então, vamos lá. Os aldeídos, então, são compostos orgânicos que possuem em sua estrutura o grupo carbonila. Esse eu quero apresentar para vocês, o grupo carbonila. Grupo carbonila é um carbono ligado a um hidrogênio com uma dupla oxigênio. Normalmente, se eu tenho um carbono com uma dupla ligação com o oxigênio, eu já tenho uma carbonila. Certo? Aqui eu vou falar o que? Carbonila de aldeídos. Certo? Para quê? Porque os aldeídos têm um grupo carbonila, os ácidos carboxílicos têm um grupo carbonila, os ésteres têm um grupo carbonila e as cetonas também. Então esses quatro compostos têm grupos carbonilas, certo? E um grupo ele tem uma certa diferença bem pequena de uma função para outra função. Então, para não confundir mais tarde, quando a gente falar lá em ácidos carboxílicos, que tem um grupo carbonila e tal, vamos falar que é um grupo carbonila de aldeídos. Certo? Vamos especificar esse grupo carbonil, tá? Então, o grupo carbonila é esse C-O, onde o hidrogênio vai estar ligado a um hidrogênio. O carbono vai estar ligado a um hidrogênio. E uma coisa importante, pessoal, os aldeídos, esse grupo carbonila nos aldeídos, certo? Sempre estará na extremidade da cadeia. Então, se eu tiver uma função onde eu tenho um carbono duplo oxigênio que está no meio da cadeia, então ela não é um aldeído. Ela pode ser uma cetona ou pode ser um éster, certo? Mas, se eu tiver um grupo carbonila, um grupo C-O, na extremidade da minha cadeia, certo? Eu vou ter um grupo aldeído, ok? Bom, o grupo carbonila desmembrando esse aqui, eu vou ter... Aqui vai ser a minha cadeia carbônica, vai estar ligada para cá. E esse aqui vai ser a extremidade dela, certo? Onde vou ter o carbono com uma ligação simples
com o hidrogênio e uma ligação dupla com o oxigênio. Esse aqui é o grupo carbonila, certo? Eu vou apresentar para vocês dessa forma aqui, e porque eu acho mais tranquila de nós estarmos vendo, tá? Bom, então, entendidos aqui, certo? Só apresentando para vocês o grupo carbonila, certo? O grupo carbonila é esse aqui. Se tiver um C dupla O hidrogênio, é aldeído. Se eu tiver qualquer coisa aqui, diferente de hidrogênio, já não é aldeído mais. Se eu tiver um OH, é ácido carboxílico. Se eu tiver um O com outro grupo carbônico, eu vou ter um éster. Certo? Mas não vamos entrar nesses compostos agora. Tá? Vamos ficar só nos aldeídos. Aldeídos, eu tenho esse carbono com uma ligação dupla com o oxigênio e aqui uma ligação simples com o hidrogênio, certo? Vi essa parte da cadeia. Então eu sei que está na extremidade. Lembra disso? Está na extremidade. Então é um aldeído, certo? Onde vamos encontrar os aldeídos no nosso dia a dia? Na escova progressiva, fabricação de cosméticos, agentes esterilizantes, na conservação de corpos. Todo mundo já ouviu falar de um composto que fede pra caramba, certo? Que é usado para conservar corpos. E é o mesmo composto, pessoal, acreditem que é o mesmo composto que é usado na escova progressiva também, tá? Na conservação de produtos químicos, na confecção de tecidos, de papéis e em bebidas alcoólicas. Eu achei até meio estranho onde eu peguei, mas deixei aqui pra gente a título de curiosidade. De todos os aldeídos conhecidos, atualmente existe um que é muito falado, certo? Que é esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui, ele é usado tanto na escova progressiva quanto na conservação de corpos. É onde eu particularmente sei onde mais se utiliza, certo? É esses dois. Esse carinha nós chamamos de formaldeído ou formol, certo? E metanal, certo? O formol, o tão conhecido formol, certo? Só a título de curiosidade, aldeídos que têm cadeias carbônicas mais longas, eles têm um aroma mais agradável, certo? Mais para frente eu vou falar sobre um aldeído que o cheiro dele é muito bom sentir. É muito bom, eu já trabalhei com ele e o cheiro dele é doce, cheira tutti-frutti, certo? E é muito, muito top. Vamos lá. E é um dos mais importantes, tá bom? Só deixar esse adendo. Bom, propriedades físicas. Em razão da polaridade do grupo carbonila, eles apresentam ponto de ebulição maior que os hidrocarbonetos de massa molecular semelhante. Então vamos ver. Aqui eu tenho um grupo, um aldeído. O nome dele é chamado de propanal. Ele possui massa molecular ou peso molecular igual a 58,04 gramas por mol. E o ponto de ebulição de 49 graus Celsius. Enquanto isso, eu tenho esse composto que nós já conhecemos, certo? Cadeia carbônica formada 1, 2, 3, 4 carbonos é chamado de butano. A massa molecular do butano, pasmem, 58,04. Pasmem mais ainda quando eu mostrar para vocês o ponto de ebulição. Menos 1 grau Celsius. Então, viu a diferença? Aqui eu tenho um composto de massa de 58,4 e aqui eu tenho uma massa molecular de 58,808. A diferença de uma massa para outra é de 0,02 gramas por mol. Tá, é bem semelhante,
praticamente iguais a massa de um com a massa do outro, certo? Por que será então que esse composto ele possui um ponto de ebulição muito maior do que esse composto? Hum? A explicação disso vai estar no outro slide também. Primeiro, devido a esse grupo carbonila, certo? Esse grupo carbonila, ele possui, devido à polaridade do grupo carbonila. Se há uma polaridade, então eu tenho dois polos de energia, um polo negativo e um polo positivo. Lembra que só existe polo negativo e polo positivo quando existe diferença de eletronegatividade? O oxigênio em relação ao carbono, ele é muito mais eletronegativo. Dessa forma, essa ligação carbono-hidrogênio, ela vai ficar mais voltada para o oxigênio, deixando esse oxigênio mais negativo, enquanto o grupo carbonil, ou grupo carbonila, vai estar mais positiva, certo? Podemos observar isso devido, olha, a diferença das ligações. Dessa ligação, por exemplo, e dessa ligação. É muito grande, a diferença é muito grande. Essa ligação aqui ela é muito maior do que essa ligação aqui, certo? Então, pelo fato do oxigênio possuir uma eletronegatividade extremamente maior que o carbono, certo? Então, ele possui um ponto de ebulição, ele possui uma carga parcial negativa. Consequentemente, certo? Aqui eu vou ter uma propriedade, uma interação intermolecular chamada de dipolo permanente. Lembra o dipolo-dipolo? E aqui eu vou ter uma como é que é a palavra, pessoal? Uma interação intermolecular chamada de dipolo induzido, certo? Dipolo induzido ou força de Van der Waals. Lembra que a força de Van der Waals ela é muito mais fraca que o dipolo induzido. Se a força de Van der Waals é uma força muito fraca de ser rompida, então, para mim passar essa substância do estado líquido para o estado gasoso, eu vou gastar muito menos energia que passar esse composto aqui do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, a explicação do porquê da diferença desse ponto, dessa diferença gigantesca dos pontos de ebulição é essa. Tudo bem? Vamos lá. Entretanto, como não realizam ligações de hidrogênio, as moléculas sua temperatura de ebulição é maior do que a dos álcoois. Então tá. Aqui nós explicamos devido à diferença de esse aqui tem uma propriedade chamada de dipolo induzido, enquanto esse daqui tem uma propriedade chamada de dipolo permanente. Desculpa, é o contrário. Esse aqui é dipolo induzido, certo? Força de Van der Waals. E esse daqui dipolo permanente, porque eu tenho dois polos parciais, ou duas cargas parciais, uma carga negativa para o oxigênio e uma carga positiva para o carbono. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo. Agora, eles também, uma explicação para o ponto de ebulição ser maior, ser menor que a dos álcoois, é devido à força, essa aqui, é devido à ligação de hidrogênio. Lembra que ligação de hidrogênio ela só é feita quando tem uma molécula onde eu tenho um hidrogênio ligada a um oxigênio. Se eu tenho uma molécula onde o hidrogênio está ligado com o oxigênio,
é muito provável que essa molécula fará uma ligação de hidrogênio, certo? Com quem? Com flúor, oxigênio ou nitrogênio de outra molécula. Nesse caso aqui, eu tenho o oxigênio, mas esse hidrogênio está ligado a quem? Ao carbono, não está ligado ao oxigênio. Se esse carbono não está ligado ao oxigênio, então ele não faz ligação de hidrogênio. E pelo fato de ele não fazer uma ligação de hidrogênio, em comparação com o álcool, de massa molecular bem semelhante, né? 58,4 e 60,4, os aldeídos vão ter uma temperatura de ebulição mais baixa quando comparadas com um álcool, certo? Então, por exemplo, aqui o propanal ele vai ter um ponto de ebulição igual a 49 graus Celsius, enquanto o propanol, né, ele vai ter um ponto de ebulição igual a 97 graus Celsius. Uma diferença bem gritante, certo? Bom, entendido isso, tá? Vamos para as nomenclaturas. Devemos fazer a contagem da cadeia carbônica a partir da extremidade de que o grupo funcional estiver, certo? Ou seja, se o meu grupo funcional de aldeído ele vai estar na extremidade da minha cadeia, então, como o grupo funcional tem uma prioridade maior que a ramificação, que é insaturação, então tem que começar a contar por ele, certo? Então nós temos o seguinte, e a terminação de, lembra, a terminação de hidrocarbonetos, ano, eno, ino. Terminação de álcool, ol. Terminação de aldeído, terminação dele vai ser al, certo? Então, para dar um nome, eu vou colocar o prefixo, met, et, prop, but, pent, ex, ect, oct, on, non, dec. Lembra aqui os prefixos que a gente sabe de cor, né? E o tipo de ligação e a terminação al. Sempre. Certo? Vamos lá. Vou deixar aqui para a gente pegar com base, para a gente estar lembrando, certo? Então tem esse primeiro composto. Esse primeiro composto ele só tem um único carbono na minha cadeia. Certo? Ele só tem esse carbono na minha cadeia. Se eu tenho esse carbono, então radical para um carbono é met. Eu tenho apenas ligações simples, então vai ser an. A terminação de aldeído é al. Então, juntando os três termos, eu vou ter o nome metanal, certo? Esse composto, eu tenho um carbono. Lembra que eu sempre começo a contar a partir do grupo funcional, certo? Eu tenho um carbono, dois carbonos. Radical para dois carbonos, et. Só tem uma ligação simples entre átomos de carbono. Então, eu vou ter o tipo de ligação, an. É um aldeído, devido a esse grupo funcional aqui. Então, a minha terminação vai ser al. Então, juntando tudo, vou ter o nome de etanal. Certo? Bem simples, né? Prosseguindo. Aqui, eu vou começar a contar a partir de que lado? Desse lado, do lado esquerdo para o direito, ou do lado direito para o lado esquerdo? Eu vou contar do lado direito para o lado esquerdo. Então, vou ter carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, ok. Radical para 3 carbonos na minha cadeia principal é prop. Entre átomos de carbono, aqui é carbono e oxigênio, então essa dupla não entra na minha... Não ligo para ela agora. Só entre átomos de carbono. Eu vou ter apenas ligações simples. Se eu vou ter apenas ligações simples, então o tipo de ligação vai ser an.
É um aldeído, porque tem o grupo carbonila, então a terminação vai ser al. Juntando tudo, propanal. E agora, José? Eu tenho o meu grupo funcional, certo? E eu tenho duas ramificações. O que eu faço? Considero as ramificações ou considero o grupo funcional? Lógico que é o grupo funcional, então começa a contar a partir dele. Então vem carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, certo? Radical, ok. Lembra de uma coisa. Não é porque, primeiro, para eu contar a cadeia carbônica, o meu grupo funcional é quem dá as ordens. Ela é minha prioridade, certo? Agora, para eu dar o nome, eu preciso primeiro mostrar aonde que está o meu grupo funcional, as minhas ramificações, caso tenha. Se eu tiver uma cadeia com ramificação, eu tenho que mostrar onde estão essas ramificações. Da direita para a esquerda, as minhas ramificações estão no carbono 3 e no carbono 4, certo? Que ramificação é essa? É dois grupos metil. Então, eu vou colocar em ordem crescente de onde eu comecei, seguindo a minha numeração da minha cadeia. Se eu comecei da direita para a esquerda, então vou mostrar a posição das minhas ramificações da direita para a esquerda, certo? Se eu fizer da esquerda para a direita, aí dá bagunça, tá bom? Então vou ter 3,4, certo? Porque tem uma ramificação no carbono 3 e uma ramificação aqui no carbono 4, certo? Se uma ramificação é metil, 2 vai ser dimetil. Então fica 3,4 dimetil. Pente, por quê? Porque a minha cadeia principal tem 5 átomos de carbono. Então fica 3,4 dimetil. Entre átomos de carbono só tenho ligações simples. Então vou ter an em um, vou ter an. Então 3,4 dimetil penta é um aldeído, porque tem um grupo carbonila, então fica a minha terminação al. Então o nome dele vai ser 3,4 dimetilpentanal. Certo? Próximo. E agora? Tem uma ligação dupla. O que eu faço? Quem é a minha prioridade? A ligação dupla ou meu grupo funcional? Aqui, a minha prioridade foi o grupo funcional. E agora que eu tenho uma ligação dupla, quem é a minha prioridade? Minha prioridade vai continuar sendo o meu grupo funcional, certo? Ela é minha rainha de copas. Ela é quem manda na parada, ok? Então vamos lá. Então aqui eu tenho carbono 1, tenho carbono 2, carbono 3, carbono 4, certo? Apesar do meu grupo funcional estar aqui, eu tenho que mostrar onde está a minha insaturação, certo? Então, a minha saturação está entre os carbonos 3 e o carbono 4. Eu sempre pego o menor. Quem é menor entre 3 e 4? É o 3. Certo, pessoal? Entre 3 e 4, o menor vai ser o 3. Ah, e se eu colocar 4? Fica errado. Se eu colocar 4, quer dizer que a insaturação está entre o carbono 4 e o carbono 5. Certo? Então aqui está entre os carbonos 3 e carbono 4. Ok. But, por quê? Porque a minha cadeia principal tem 4 átomos de carbono.
1 met, 2 et, 3 prop, 4 but. Eu tenho uma ligação dupla, então vou usar an? Não, vou usar em. É um aldeído, então meu grupo funcional, minha terminação vai ser al. Então o nome desse composto vai ser 3-metilbutenal, certo? Ou eu posso colocar esse nome aqui, certo? Ou eu posso colocar o seguinte, but, porque minha cadeia carbônica tem 4 carbonos, 3, porque a minha saturação está entre os carbonos 3 e 4, e em, porque é uma ligação dupla, certo? Ou seja, tem uma ligação dupla no carbono 3. E a terminação al. Então fica 3 but 3 enal. Ok? Bom, aqui eu tenho um composto que o nome dele é classificado como nome trivial, certo? Não existe, ele não segue essa regra de nomenclatura, tá? Ele tem um nome próprio. O nome dele é chamado de benzaldeído, certo? Benzaldeído é esse nome, esse mocinho aqui. E é esse mocinho aqui que tem um cheiro muito agradável, muito bom o cheiro dele. É doce, tipo chiclete, entendeu? É fantástico. Só trabalhando, só mexendo para ter, para conseguir sentir, para conseguir entender. Certo, pessoal? Bom, aqui eu tenho um anel aromático, certo? Lembra que anel aromático eu tenho 3 posições de carbono? Carbono orto, carbono meta, carbono para. Então aqui, se eu tiver esse grupo aqui, vai ser um grupo de referência. Então a partir dele que eu vou orientar os carbonos orto, meta ou para. Então todos os carbonos que tiver logo após esse grupo aqui vai ser o carbono orto. Todos os carbonos que tiver abaixo vai ser o carbono meta. E todo carbono que fizer 180 graus com o outro, ou seja, ele estiver literalmente do outro lado da cadeia, esse aqui vai ser o carbono para. Tá bom? Existem compostos assim? Existem. E vou mostrar para vocês 3 dos mais simples. Certo? Então aqui é o benzaldeído, que nós já conhecemos. Se eu tiver esse composto, esse daqui é meu grupo R, é meu grupo de referência. Quem tiver logo após ele, no primeiro carbono após ele, ele vai estar na posição orto. Ou eu posso contar carbono 1, carbono 2. Então a nomenclatura dele vai ser 2-metil benzaldeído, certo? Ou ortometil benzaldeído, ou apenas O-metil benzaldeído, certo? Percebe que o nome do esqueleto da estrutura de origem permanece o mesmo, benzaldeído. Eu só mostro onde está o meu grupo substituinte, certo? Aqui eu vou ter, aqui ele está no segundo carbono após esse grupo. Então se esse aqui é orto, esse aqui vai ser meta. Ou 3, né? Grupo 1, grupo 2, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então vai ser meta 3-metil benzaldeído ou metametil benzaldeído ou M-metil benzaldeído. Certo? Se ele não estiver nem no carbono 2, nem no carbono 3, mas estiver no carbono 4, tá vendo que ele está a 180 graus desse grupo funcional? Se ele está a 180 graus desse grupo funcional,
Então, eu vou estar na posição para o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. 4-metilbenzaldeído, para metilbenzaldeído, o P, que é a abreviação de para, né? Metilbenzaldeído, certo? São alguns nomes que vocês podem encontrar por aí. Ah, se eu tiver um grupo etil, aqui no carbono 2, 2-etilbenzaldeído, o ortoetilbenzaldeído, O-etilbenzaldeído, certo? Eu só vou mudar aqui, então, o nome da minha ramificação. Etil, metil, propil, isobutil e por aí vai. Certo, pessoal? Bom, bem simplesinha, bem rápida, certo? Bom, qualquer dúvida, estudo privado. Acredito que não, espero que não, mas caso tenha, podem procurar. Bons estudos, boa semana, certo? Então a gente se vê na próxima. Até lá.